E os resultados dessas violações sistemáticas que acontecem e da não garantia do direito à comunicação, a gente conhece bem, né? O Miro trouxe alguns exemplos aqui, eu queria lembrar outros, né? Que eu acho que é importante a gente sempre fazer essa leitura crítica e essa análise crítica dos meios de comunicação, né? Qual que é a imagem das mulheres que é veiculada hoje nos meios de comunicação, né? Será que as mulheres brasileiras são todas formadas por corpos, bundas e peitos que estão dispostos a serem vendidos pela publicidade de cerveja, né? Como é que as feministas se sentem quando vai haver um debate jornalístico na televisão para discutir a questão da legalização do aborto e não há espaço para que quem defende a legalização do aborto possa falar nos meios de comunicação, né? Quem viu as matérias que saíram recentemente na Globo em relação ao que aconteceu no Congresso da UNE, né? Dizendo que a União Nacional dos Estudantes só está defendendo o petróleo nacional, porque a Petrobras, afinal, financia os congressos da UNE, né? E a festa que os grandes meios de comunicação fizeram com a desregulamentação da profissão de jornalistas, né? Porque agora qualquer um pode se submeter à pressão do capital e do patronato para poder escrever o que os grandes meios de comunicação desejam que seja escrito para a população. Quem lembra do que aconteceu numa briga de quase 3 anos para que a gente conseguisse garantir os direitos das crianças e dos adolescentes para implantar a classificação indicativa de conteúdo? A classificação indicativa, para quem não sabe, é aquele númerozinho que aparece antes do programa que diz qual é a idade recomendada daquela programação que vai passar, né? Além de fazer um embate de mais de 3 anos no Congresso e junto ao governo, os meios de comunicação conseguiram simplesmente mudar o fuso horário do Acre, né? Para que não tivessem que cumprir, para que não tivessem que emitir o seu sinal mais do que 2 vezes para respeitar o horário da classificação indicativa. Está aqui a bandeira do MST. O MST é um movimento, sem dúvida, mais criminalizado pelos grandes meios de comunicação. O movimento sindical é invisibilizado nas suas lutas e todo dia a gente se depara com grandes surpresas por aí. A mais recente foi o editorial da Folha de São Paulo ontem, para quem viu, né, defendendo o fechamento da TV Pública Nacional para que o governo pare de desperdiçar dinheiro, porque afinal o Brasil não precisa de uma emissora pública de televisão, porque a nossa diversidade cultural está toda representada nos meios de comunicação de massa, né? Então esse cenário que a gente vive, eu poderia ficar aqui contando todo mundo tem zilhões de exemplos para levantar, mostram o quão sério é esse problema e o quanto que ele influencia e determina o grau de democracia que a gente tem no país, num país de quase 190 milhões de habitantes, em que pouquíssimos falam e muitos se calam, ou são obrigados a se calar e não querem mais se calar, né? Como é que a gente resolve essas questões? E isso tem um processo importante aí da gente construir essas propostas para a Conferência Nacional de Comunicação. Bom, combatendo todas essas violações que estão acontecendo, que acontecem historicamente no Brasil, né? Construindo regras para controle de propriedade dos meios de comunicação, né? O Miro falou da questão da propriedade cruzada, né? Tem países em quem tem uma concessão de televisão não pode ter de rádio, quem tem de rádio não pode ter de jornal, quem tem de jornal não pode ter de internet. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum limite desse tipo, né? Construindo regras de fato que obriguem os meios de comunicação em massa, que são concessões públicas, a veicularem a diversidade, a pluralidade regional, cultural que a gente tem no Brasil. Construir regras mais democráticas e mais transparentes para as concessões de rádio e TV. A deputada Luísa Erundina vai estar com a gente aqui hoje no final da tarde e certamente vai poder contar um pouco da batalha que ela travou dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso para dar alguma transparência e construir alguma interlocução com a sociedade civil no momento da renovação dessas concessões. A gente precisa, ao contrário do que disse o editorial da Folha, fortalecer o sistema público de comunicação no Brasil. Precisamos fortalecer as nossas emissoras educativas, precisamos fortalecer a TV Brasil, precisamos garantir que ela seja aberta de fato à população brasileira, com audiências públicas, que a gente possa interferir na programação, e isso não tem nada a ver com censura,
Isso tem a ver com a gente poder participar desse processo. A Lurdinha vai falar um pouco sobre a importância do controle social e dos mecanismos de participação popular nos meios de comunicação em massa. A gente precisa construir uma nova regulamentação para a radiodifusão comunitária no Brasil, de forma que a gente, de fato, fortaleça e estimule o surgimento dessas rádios e não combata como se elas derrubassem avião em Congonhas, né? Ou em qualquer outro aeroporto do Brasil. E a gente precisa trabalhar nas escolas com leitura crítica da mídia, enfim, precisamos ter um órgão regulador de comunicação aqui no Brasil que faça a fiscalização e faça o acompanhamento desse processo. Enfim, são várias propostas que eu acho que a gente tem a tarde toda aí para a gente conversar e aprofundar. E o espaço da Conferência Nacional de Comunicação é privilegiado nesse sentido, né? Como o Miro também falou, eu nem acho que é nunca na história do Brasil, mas eu acho que nunca como agora, né? Nunca como agora, a gente conseguiu trazer tanta gente para discutir comunicação. Talvez se a gente fizesse essa conversa aqui 2 anos atrás, esse auditório não tivesse cheio como está e a gente não precisasse ter botado um telão lá embaixo, porque tem mais gente assistindo lá embaixo também. E talvez o interesse das pessoas não fosse tanto. Quer dizer, está mais claro, cada vez mais nítido o quanto que a comunicação influencia na vida da gente, o quanto que ela é determinante para a democracia brasileira. Então, acho que a gente tem que aproveitar o espaço da Conferência Nacional de Comunicação para unir forças. Esse debate não pode ser um debate dos especialistas da comunicação, esse debate precisa ser um debate da sociedade civil brasileira inteira, e a gente está enfrentando interesses muito poderosos que o Jerry vai contar aqui para a gente, e se a gente não estiver organizado, articulado e trabalhando de forma unida, a chance que a gente tem de, nessa conferência, a gente acabar legitimando esse sistema que está aí, esse quadro que está aí, é muito grande. Então, vamos para essa Conferência Nacional de Comunicação enfrentar e cobrar do Estado brasileiro as regras e o funcionamento da comunicação que a gente precisa cobrar. Vamos para essa Conferência de Comunicação exigir transparência e participação popular nos meios de comunicação e fazer o enfrentamento que a gente precisa fazer com a grande mídia, e vamos construir os nossos veículos, fortalecer a nossa voz nesse processo, para que a gente saia desse processo da conferência, porque a luta não vai terminar na conferência, a luta vai continuar depois, né? Que a gente saia fortalecido desse processo com condições de fato de transformar a comunicação no Brasil. É isso. Obrigada.